A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os ouvintes, amigos que se inscreveram nesse canal. Não esqueça de deixar ali inscrito e ativar o sininho para que você receba mais e mais vídeos. Que ocorrendo a semana, os dias, nós vamos colocando algumas reflexões, alguns pensamentos, estudos e também alguns testemunhos, algumas pessoas que nós vamos trazer nesse canal para que seja de edificação para a sua vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o antes do púlpito, pregadores que estão aí do outro lado, ouvintes que amam subir ao púlpito para pregar. Vamos falar algumas questões sobre o púlpito. Quando uma congregação ela senta para ouvir um pregador, ela não imagina a congregação o que aquele pregador passou antes de chegar no púlpito. Vamos lá. Mas basta nós recordar sobre o profeta Jeremias, que ele temia, queria falar para o povo, mas Deus tinha falado para ele que ele tinha escolhido ele desde o ventre da sua mãe e queria colocar as suas palavras na boca do profeta. Aqui há uma grande especulação quando nós iniciamos o nosso ministério de pregação ou de serviço a Deus. O que nós vamos falar? Como vamos nos prostrar diante de uma multidão? Como vamos subir a um púlpito e a falar uma grande possibilidade de pessoas que vai estar naquele local? Como vamos nos dirigir a ele? É por isso que Deus vai falar para Jeremias que o próprio Deus colocaria as suas palavras na boca dele. Então eu digo para você, nesse dia, nessa manhã, Deus vai se responsabilizar de colocar as suas palavras na sua boca e no seu coração. Mas que para isso aconteça, você precisa estar como Jeremias. De que forma? Em contato com Deus. Você precisa estar à disposição do reino. Você precisa estar em busca do reino. Mas vamos lá. O primeiro fato é que fazer antes do púlpito há um chamado. E o chamado, às vezes, para o púlpito, para essa pregação que vai ser estabelecida nesse dia, nesse horário, há uma passagem antes de chegar no púlpito. Que passagem? O pregador, o profeta, ele precisa saber a mensagem que vai ser ministrada. E para chegar a essa mensagem que vai ser ministrada, ele vai passar por muitos obstáculos. Então nós vamos ver que não é o púlpito que faz o pregador. O púlpito está ali pronto para receber a mensagem que vai ser direcionado ao povo. O pregador, que significa o púlpito, vamos lá. O pregador não acontece por acaso. Deus chama o pregador para a sua boca. Deus fala por intermédio dele. Deus chama quem Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus não está à procura de grandes oradores. Os grandes oradores não têm púlpito. Eles querem mesmo é uma tribuna. Deus precisa de homens de púlpito e não de homens de tribuna. O púlpito é algo relacionado diretamente à palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, infelizmente, há uma total ignorância na história. A pregação, a teologia e o púlpito. As igrejas estão trocando o seu púlpito pelo palco onde tudo pode acontecer. Acontece desde a pregação da palavra, exibição de músicas, teatro, coreografias, e vira um balcão de venda de CDs e DVDs, de instrumentos, seja o que for. Somente entende que o púlpito, quem recebeu o chamado para o ministério de pregação, quem recebeu o chamado para pregar a palavra do Senhor, sabe o que significa um púlpito, sabe o que passa atrás de um púlpito, sabe como faz para chegar no púlpito, e sabe o que vai enfrentar enquanto está no púlpito, e sabe o que vai passar mais à frente depois do púlpito. Quem não tem um chamado para viver num púlpito, mas tem uma vocação para viver numa tribuna, e tribuna há palanques, e palanques é feito para políticos, não sabe o que passa um pregador por trás de um púlpito. E eu te pergunto, você anda numa tribuna ou anda num púlpito? Você anda vivendo o que precisa ser vivido num púlpito ou anda escondido atrás de uma tribuna? Qual é o seu chamado? Seu chamado é para pregar a palavra do Senhor. Você foi chamado para estar no púlpito, para anunciar a igreja do Senhor Jesus, a sua palavra. Vamos lá. O segundo fato é que antes do púlpito há um preparo. A igreja não pode receber
qualquer pregadora, ela deve conhecer quem está ministrando ali. Ela precisa saber quem é o homem que vai ministrar a palavra e se ele tem o Espírito Santo com ele. Paulo diz: quem deseja o episcopado, homem que usará o púlpito, não pode ser neófito. De que forma, Juan? Isto é, não pode ser pessoa imatura. O preparo antes do púlpito e das necessidades envolve o conhecimento das doutrinas cristãs, conhecimento das necessidades humanas e conhecimento da história da igreja, conhecimentos e técnicas de pregação. O pregador, ao menos isso, tem que saber a doutrina da igreja, a doutrina de Cristo, que é a doutrina da igreja, o conhecimento, os costumes, e ele precisa almejar no seu coração de psicopata. Por quê? Porque ele almeja boa coisa, estudo, palavra, ensino. O pregador que não almeja estudo, palavra, ensino, oração, jejum, ele vive em palanques. Por quê, Rô? Ele vive naquele falso pentecostalismo. Rodopeia, sapateia, pula, grita. Aí ele está aquele tendel fazendo aquele barulho dentro da igreja e a igreja está ali. Não sabe o que está acontecendo. Vive escondido atrás de palanques. Mas o verdadeiro pregador, aquele que vive no púlpito, ele almeja o episcopado, ele almeja a palavra, ele almeja a oração, ele almeja o jejum, ele almeja estar com a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá, o terceiro. O terceiro fato é que antes do púlpito há uma luta. Que luta, Juan? Sabe aquele momento que você vai tirar para apresentar a Deus e pedir a Deus uma mensagem para pregar? E está chegando o dia da pregação.